7h59, de volta com o Folha no Ar, sempre ao vivo, é claro, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Estamos conversando neste programa com o vereador Elinho Naim, vereador de oposição em Campos. Nesse bloco está pautado aqui um tema que é uma pergunta: qual será o caminho agora, né, da oposição na Câmara? Mas antes da gente entrar no tema do bloco, deixa eu fazer uma pergunta ainda relacionada à questão da presidência, que tem muito desdobramento esse tema, meu caro Elinho e Aloysio. Você falou mais cedo de que o presidente da casa tem exagerado, tem cometido aí algumas atrocidades. A palavra certa é essa. E que ele será punido severamente, ou será devidamente processado, enfim. Que tipo de severidade, que tipo de tratamento é esse que você fala com o presidente da casa, meu caro Elinho Naim? Primeiro, só corrigindo, eu sou vereador independente, não sou de oposição. Eu continuo, embora as pessoas não aceitem dizendo isso. Eu sou vereador independente, não sou vereador de oposição. Mas, em relação a isso, o que o presidente, infelizmente, tem feito é rasgando completamente o regimento interno da casa. Ou seja, a casa ela não está sendo respeitada, o plenário, que é soberano, ele não está sendo respeitado. O presidente está descumprindo coisas básicas, como, por exemplo, a questão da pauta, se contradizendo, inclusive, do seu próprio procurador nomeado por ele mesmo. Então, infelizmente, Fábio está fazendo coisas que ele sabe que não são certas, que estão sendo erradas quanto ao regimento, mas está botando o seu mandato em risco em prol de Garotinho, de Vladimir, quem quer que seja. Mandado em risco, você quer dizer o quê? Pode ser afastado? O mandato dele de vereador, ele pode ser afastado. Ele está cumprindo. Aloysio, as pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo. Ele está literalmente fazendo o que ele quer. Rasgando completamente o regimento interno daquela casa. É isso. Aquele papel ontem que eles fizeram, aquela eleição, os únicos que poderiam fazer o que ele fez de maneira absurda ontem com a mesa seria o plenário da Câmara. Ele teria que botar aquilo para ser apreciado pelo plenário. Ele não o fez porque saberia que o plenário iria tombar a decisão dele. Ele não tem, de acordo com o regimento, nenhum procedimento legal para fazer aquele documento que ele fez. Ontem eu até brincava com o vereador Juninho Virgílio que aquilo e o papel higiênico era a mesma coisa. E de fato e vai ser provado na justiça que é. Ele não poderia fazer. Ele fez na força. E ponto. Não há nenhum regimento, não há nem na lei orgânica, nem no regimento interno, que diz que uma eleição pode ser anulada pela mesa diretora. Isso não existe, isso é a coisa mais esdrúxula do mundo. Só quem pode fazer isso de forma que tenha prova testemunhal, que tenha parecer da Procuradoria, é o plenário da Câmara, que é soberano. Não cabe à mesa fazer isso. O poder de Fábio era colocar a pauta, ou seja, colocar em votação. Daí em diante, o plenário ele é soberano e ele que define, e não o Fábio. Eu sei que você, falando muito palavra no bloco passado, por palavra, você, se for colocado para votar as contas de Rosinha em 2016, você vai votar pela aprovação. Mas estiveram aqui nesse programa dois juristas que eu reputo dos melhores da cidade, são Carlos Alexandre de Azevedo Campos, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal, e Cristiano Miller, ex-presidente da OAB, então presidente da OAB. E falaram, por exemplo, juridicamente, tá? Isso não é político, que a anulação das contas de Rosinha
é algo que Só vou... se levado à justiça... Agora, Aloysio, deixa eu te dar um adendo nisso. Eu não votei, tá? Eu me abstive porque eu achei essa atrocidade que você está dizendo. Hélio Montezano de Oliveira não votou para anulação daquela sessão, tá? Não, mas já não é Luiz, não, eu sou leigo. Estou falando de dois grandes juristas de campo. Não, você não entendeu. Eu concordo com eles. Eu não votei. Eu votei contra. Mas vamos lá. Tem duas perguntas para fazer em relação... Pensei em fazer o primeiro bloco, mas, enfim, acabamos estendendo. A primeira, Marquinhos, quando acabou a eleição, quando ele foi eleito, né, inclusive anunciado por Fábio, ele agradeceu pela vitória dele a articulação de Rodrigo e a articulação de Caio Viana. Não é novidade, quer dizer, também não é preciso entender muito de política, basta não ser um idiota, né, não viver em outro mundo, vivendo em Campos, para ver que, muito claramente, Campos saiu das urnas de 2020 dividido em 3 polos de poder político, né? Vladimir, por óbvio, eleito prefeito, herdeiro do espólio dos garotinhos, que não é pequeno, sobretudo Rosinha, é uma figura muito querida na cidade, né? Caio Viana, que herdou o espólio de outra figura muito querida, que é Arnaldo Viana, e que fez o segundo turno duríssimo com o Vladimir, né? Muito por conta da rejeição aos garotinhos, sufocada no primeiro turno pela rejeição maior de Rafael. Quando essa rejeição some no segundo turno, ela aparece e ainda é grande, e pelo trabalho de Rodrigo Neves, então prefeito de Niterói, um município que Niterói vive hoje, que Campos viveu nos anos 2000, né? Está bombando nos royalties. E o Rodrigo é muito competente, ninguém pode discordar disso em eleição. Há quem diga que se tivesse mais 1 ou 2 semanas aquela eleição teria outro resultado. E Rodrigo Bacelar, que o segundo turno talvez tenha existido por conta de Rodrigo, né? Pelo trabalho que ele fez para o Dr. Bruno Calil. Não foi suficiente para levar Bruno Calil ao segundo turno, mas matematicamente foi suficiente para que houvesse o segundo, porque ele fez uma quantidade razoável de votos que impediu o Vladimir de ganhar no primeiro. E o Rodrigo, depois, em 2021, ganhou muita musculatura com a Segovia. E qualquer governo do mundo é uma pasta muito forte, muito importante, né? Então, o campo são divididos entre esses 3 polos. A partir dessa declaração do Marquinhos, agradecendo ao trabalho de articulação de Rodrigo e de Caio, sobretudo, para manter esses 2 vereadores, Marquinhos do Transporte, Luciano Riulu, para o grupo de vocês, que eles estavam no grupo habitavam ali o grupo prefeito, aquela conta, você tem 3 polos de poder político, né, importante numa cidade. Se você tem 2 polos que se aliam contra esse um, a tendência é esses 2 polos, se eles são mais ou menos parelhos, esses 2 polos ganharem, como foi na eleição da mesa. É um raciocínio um pouco extenso, porque você tem que dar os fatos todos, mas você concorda com esse agradecimento do Marquinhos e com essa digressão que eu fiz? Por quê? Vamos lá. Primeiro em relação a... Só rápido, Aloysio. As contas de Rosinha, elas se dividem em 2. Primeiro, a da anulação da eleição, a anulação da votação que reprovou as contas dela. Eu, Hélio Montezano de Oliveira Neto, eu me abstive de votar, porque eu não tinha entendimento jurídico à época se aquilo era correto ou não daquela anulação. Então, eu, salvo engano, o vereador Rogério Matoso e mais 3 ou 4 vereadores, ainda na base do governo, ou seja, eu fazia parte da base do governo, eu me abstive de votar, porque eu não tinha ainda nem para dizer que era certo, nem para dizer que era errado. E concordo não só com você, mas principalmente com os 2 juristas,
depois de ter analisado o caso por inteiro, que foi uma atrocidade a anulação daquela votação. Só para corrigir rapidamente que eu não votei, eu me abstive de votar à época sobre esse cancelamento. Aloysio, eu já fiz isso com você, acho que numa última entrevista, rapidamente para falar sobre a eleição de Campos. A eleição de Campos ela se dividiu em 3. Quem não votou, muito grande, no Brasil inteiro, quem votou em Vladimir e quem votou em Caio. Ao meu ver, o crescimento de Caio do segundo turno, principalmente do primeiro para o segundo turno, foi um crescimento muito mais de quem não queria votar em Vladimir, quem não queria votar em Garotinho, e aí, por si só, acabou votando na candidatura do filho do ex-prefeito Arnaldo Viana, hoje o secretário Caio Viana. Então, na minha concepção, esse crescimento se deu muito maior, muito mais por rejeição à época à família Garotinho, à candidatura de Vladimir, do que por si só um crescimento orgânico por parte de Caio. Essa é a minha opinião quanto à eleição. Ele, de 68% e pouco, para mim foi muito mais rejeição. Eu não voto em Vladimir, então é Caio. O que aconteceu, ao meu ver, na eleição de Rafael, muitas das pessoas votou em Rafael, é quem? Esse aí que pode ganhar de Garotinho? É nesse que eu vou votar, ferro. Principalmente as pessoas mais humildes. E é uma onda gigante que foi aquela onda Rafael, que até hoje não se explica e aconteceu. Então, esse primeiro ponto quanto à eleição foi essa. Categoricamente, se não houvesse a candidatura de Bruno, possivelmente Vladimir poderia ter ganhado a eleição no primeiro turno. Eu fui contra, minha opinião pessoal, desde o início, eu e outros vereadores fomos contra, não a candidatura de Bruno Calil. A gente foi contra, à época, a candidatura de prefeito por parte do nosso grupo. Mas fomos vencidos por causa do líder político que Rodrigo L. definiu a candidatura e aí a gente caminhou com isso. Sobre essa aliança, eu fiz ela particularmente, foi eu que fiz. Eu jantei com o Caio, eu conversei com o Caio, eu iniciei toda a conversa com o PDT, não só com o Marquinhos e com o Rio Lu, mas depois com o próprio Caio, e eu que levei Caio para ter um encontro junto de Rodrigo, e aí tudo isso foi conversado, Luiz. Essa eleição, eu mesmo fiz uma análise verdadeira. Falei, rapaz, eu fui um dos principais que pedi para que nós estivéssemos liberados para apoiar Vladimir no segundo turno, ou seja, falei a verdade, não podia omitir para Caio isso, seria uma hipocrisia minha dizer que não fiz, mas eu participei de tudo isso e acho que isso vai ser bom tanto para Caio quanto para Rodrigo. Acho que vai ser bom para os dois. Deu a eleição da mesa diretora para a gente, como um todo. À época seria eu, mas depois Marquinhos, então por isso o agradecimento também de Marquinhos a Caio, porque de fato ajudou a manter os dois vereadores do PDT. Ele tem uma voz ativa muito boa com os dois vereadores. Os vereadores têm independência, mas também respeitam muito a opinião de Caio, até porque pensam no futuro. O Caio tem grande chance de ser deputado e, com certeza, caso queira, é um candidato muito forte à eleição de 2024. Deixa eu engatar. Você colocou 2024 ao final da sua resposta. Deixa eu engatar nisso. Em 2020, na pré-campanha, se anunciou, né, das duas partes, uma aliança entre Rodrigo e Caio. Né? E segundo Rodrigo disse aqui nesse programa, quem tivesse melhor colocado nas pesquisas é mais ou menos o Márcio França e Haddad ao governo de São Paulo pela federação e do PT e do PSB. Quem tivesse melhor colocado nas pesquisas seria o candidato. Isso foi anunciado por Rodrigo, foi confirmado por Caio. Quando chegou na véspera de começar a campanha, esse acordo foi desfeito. Né? Segundo o Caio revelou à época, o Rodrigo queria indicar o vice e depois da eleição à Câmara, indicar o nome à presidência da Câmara. Caio achava que ia ficar, né, refém,
Porque se você tem um vice, tem o presidente da Câmara, você tem a sucessão no caso do possível impeachment, né? Por óbvio. E o acordo foi desfeito. A partir de lá para cá, a partir desse resultado da eleição de Marquinhos, ora anulada pela mesa, que vai ser questionado juridicamente, como você disse aqui, e é óbvio que vai ser. Vários juristas disseram também à Folha no último sábado. Você acha que se essa aliança tivesse se dado em 2020, o resultado seria diferente? Caio seria prefeito. E como é difícil falar pelo passado, você acha que ela pode vingar para 2024? Caio, na minha opinião, não precisava nem ter no primeiro turno. Se no segundo turno Rodrigo apoiasse Caio ou fizesse o mesmo movimento liberando os vereadores para Caio, Caio seria prefeito. Não tem dúvida nenhuma disso. E os números mostram. Tem coisa, Luiz, que é a nossa opinião. A sua opinião, a minha opinião, a opinião de Cláudio, a opinião de qualquer pessoa. Outra coisa é o número. Os números mostram. Eu não tenho bola de cristal. Eu não imaginava que Caio chegaria onde chegou. É a minha opinião pessoal. Mas o antigarotismo fez com que ele chegasse onde ele chegou, na minha opinião. Mas, sem dúvida, no segundo turno, se Rodrigo imaginasse que Caio poderia chegar bem perto, talvez teria sido diferente. E quanto a isso, eu acho que o próprio Rodrigo, o próprio Caio, depois, não só para você, mas para outros veículos, foi uma conversa muito sadia entre os três. Foi uma conversa muito boa e onde algumas arestas foram acertadas e Caio, de forma muito surpresa e madura, deixou claro que houve erros dos dois lados, mas que houve um erro muito mais dele, porque na época quem gostaria e quem precisava muito mais do acordo era ele. Então ele admitiu que ele teria que ter lutado mais por não fim dessa aliança. Eu achei muito bacana isso da parte dele e a princípio essas arestas estão resolvidas. A gente sabe que política é nuvem, é tudo muito rápido, mas em relação à aresta entre Caio e Rodrigo, ela hoje, graças a Deus, está totalmente superada. E isso, emblematicamente, o próprio vereador Marquinhos, hoje o nosso presidente, se Deus quiser, a partir de 23, deixou claro no seu agradecimento. Eu posso falar porque eu fiz parte desde o início, então, de que essas arestas estão acertadas e que eu acho que Caio hoje tem muito mais condição de ser candidato a deputado federal e de ganhar uma eleição do que teve no passado. E ganhando a eleição, Luiz, você sabe muito bem disso, Caio tem que ganhar essa eleição. É ruim para ele, né? Já é a 4ª candidatura, salvo engano. Então eu acho que ele tem tudo para ganhar a eleição. Tem feito isso de maneira constante há algum tempo e ganhando a eleição passa sim a ser um nome forte para 2024. Agora, essas alianças é tudo muito, muito longo ainda, né? Muito cedo, Muito cedo. Não, isso é perfeito. A 4ª candidatura dele, quer dizer, por enquanto pré-candidatura por óbvio, né? Tem que respeitar o prazo da justiça, só depois das convenções. É pré-candidatura isso. Não, tranquilo, só para... Né, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu pedi desculpa. Só colocar... Não, eu estou justificando. Não, só... Me permitam aí só colocar um detalhe. A eleição está longe, sim. Essas alianças ainda vão demorar. Agora, vocês não acham que essa eleição agora, que é daqui, que a gente vai falar no próximo bloco ainda, mas só falando sobre esse assunto, Caio e o Rodrigo, 7 meses aí para a eleição, um pouco mais na beiradinha, ela não implica diretamente na eleição de 2024? Sim, claro. Então, o que fizer de aliança agora... Não, mas a questão da aliança agora, isso é importante deixar claro. Primeiro, a aliança foi feita por uma questão de Câmara. A aliança foi feita para ganhar a Câmara. Até porque existem algumas coisas a níveis estaduais que hoje impedem uma aliança maior para essa eleição de 2022. Então é muito cedo até para falar da própria eleição de 22. Essa questão de 24 é uma questão mais municipal, é mais fácil de ser ajustado, mas
que Rodrigo lá na frente, o nosso grupo político, vai estar tomando a decisão lá na frente. Agora, até a eleição de 22, tem muita água para rolar ainda por questões estaduais que a gente vai falar até no próximo bloco. Não, só para confirmar o que a Aline falou, a se confirmar a convenção com candidatura de Caio federal, será a quarta. Ele foi candidato a prefeito em 2016, foi o terceiro lugar. Candidato a federal em 2018, entrou ali no finalzinho do prazo. Ainda assim foi muito bem votado, não se elegeu, mas muito bem votado em Campos. Disputou a eleição que a gente falou aqui, prefeito 2020, fez o segundo turno, talvez o mais duro da história de Campos. Eu acho que esse é aquele de campista com pudim, né? Foram os dois segundos turnos mais duros na eleição de 2004. 2004 e 2020. Foram os dois segundos turnos mais duros da história de Campos. O segundo turno foi adotado a partir de 89, né? É uma coisa que não existia antes. E fará agora, se confirmada a convenção, a sua quarta eleição. Embora eu concorde com você, ali, que qualquer político eleito numa eleição no ano par, político municipal que se elege deputado, tem muito mais chance para prefeito na eleição seguinte. Mas para lembrar que Caio perdeu em 2018 para deputado, mas foi um candidato fortíssimo em 2020. Então, mas eu fiz essa observação, Aloysio. Muito poucas pessoas observaram isso, mas eu fiz isso com o Rafael à época e fiz isso com o Rodrigo. Se você parar para analisar, o maior vencedor da eleição de 18 não foi nem Vladimir, não estou falando de eleição, eu estou falando politicamente. O maior vencedor não foi Marcão e não foi Vladimir, foi Caio. Se você reparar, o Marcão teve, se não me engano, 29 mil votos em Campos. Era o candidato do atual prefeito, com estrutura, etc., do então prefeito. Vladimir teve 30, já candidato há 4 anos, ou seja, já deixando claro que era candidato há 4 anos. Caio, aos 48 do segundo tempo, fez 20 mil votos em Campos. Então, se você parar, e com sombra de dúvidas, estruturas muito menores do que os outros dois. Então, se você parar para analisar, o vencedor de 2018 em Campos, eleitoralmente falando, não foi nem Marcão nem Vladimir, foi Caio. Na minha concepção. Eu falei isso desde a eleição de 18, eu falo isso. É só Caio fazer 9 mil votos a menos que Vladimir, candidato a deputado há 4 anos. Caio tem o recall do pai. Eu acho que o que atrapalhou muito ele em 2016 foi a racha com o pai, né? Mas depois que ele reconstruiu essa ponte com o pai, o recall de Arnaldo, como o recall de Rosinha, são recalls muito fortes, né? Muito fortes. Ainda são. Mas vamos lá, vamos para terminar esse bloco, não podia deixar de citar, ontem à noite, depois da anulação da eleição de Marquinhos a presidente pela mesa, a vitória de Marquinhos 13 votos a 12 e anulada na mesa por 3 votos a 1, né? O circo pegou fogo. Ontem à noite, após a decisão na mesa, na inauguração da Vila Olímpica, Valdir Pereira, o nome do grande Didi, né? Talvez o maior vulto do século XX da história de... Se bem que você tem Lula Peçanha, né? Mas vamos botar no esporte, né? Certamente o maior vulto do esporte de Campos, né? Bicampeão, 58, 62, Botafogo, Real Madrid, Fluminense, foi o grande jogador da Copa 58, nossa primeira Copa. Na inauguração da Vila Olímpica, Valdir Pereira, que leva o nome do grande Didi, inventor da Folha Seca, que batiza o prêmio que a Folha dá todo ano a um campista que se destaque, né, fora de Campos, no Parque Guarulhos. Vladimir soltou o verbo, né? Eu vou ler aqui um pequeno trecho do que ele disse aqui. Eu vou ler, que ele gostaria que você comentasse, Elinho. Porque, veja bem, quando acabou a eleição do dia 15, já no dia 15, o Garotinho soltou o verbo. Colocou em rede social, uma banda de acusação e sem prova. Garotinho é conhecido por ser metralhadora giratória, né?
Então as pessoas hoje nem mais dão tanta importância assim, com todo respeito a Garotinho, que tem como ex-governador. Mas Vladimir ontem, após a vitória a anulação pela mesa da vitória de Marquinhos, a presidente, recalchutou várias dessas acusações do pai. Eu vou ler aqui o que Vladimir falou ontem. Abre aspas. Vladimir Garotinho. Quando os vereadores foram conversar comigo, nunca pediram nada para o povo. Só pediram para eles. Quando eu levantei a trava da chuteira e falei que o negócio não é bem assim, que precisamos de dinheiro para fazer obras e cuidar do povo, preferiram se unir e tentar um golpe na Câmara. Teve um tão cara de pau, me perdoe, mas a palavra de Vladimir, o adjetivo, safado, que assinou um documento, deu a mão aos vereadores em uma oração ao nome de Deus e na hora votou contra. Está falando de Maicon Cruz, né? Tem outros aí, vereador do Grau, eu não sei quem é, vou até perguntar a Link se ele souber quem é para me dizer quem é o vereador do Grau, que teve a chance de ouro de estar ao nosso lado para ajudar o povo do Eldorado, mas preferiu se vender. Ele estava na minha sala, na véspera da eleição, pedindo dinheiro. E eu falei, pode ir com Deus, pois o dinheiro que nós temos é para fazer obra e cuidar do povo, fecha aspas. Vladimir Garotinho, que ainda também, usando a analogia aí da... Elin tá aí? Também não vi se ele saiu aqui. Tá, caiu. Alguma coisa aí. Caiu a conexão. Agora, eu não sei, Aloysio, deixa ele responder, até porque a pergunta é para ele. Eu tenho uma impressão aqui do que é o grau. Não é? Porque só se foi isso, deixa eu ver aqui. Grau, eu acho que é aquela lei que tentou ser aprovada lá na foi vereador, não foi? Então, que é aquela manobra de moto. O cara empina a moto e sai andando com ela com a roda só. Mas deixa ele falar aí, deixa ele voltar aí, deixa eu só fazer um contato com ele aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, a gente volta. Melhor então. Que aí a gente já fecha, e aí fecha o bloco também, pula pro terceiro bloco e, né, encerra. Com moto pode ser. Luciano Rio Lu. Mas vamos esperar, de repente. O Grau, se fosse falar que o cara do Foro do Lado do Grau era Arnaldo, ninguém Mas vamos fazer intervalo. Vamos lá. São 8h27 em Campos, 8h27. A gente volta em instantes com o Folha no Ar. Vamos reconectar aqui o nosso convidado Elinho Naim e a gente volta para continuar esse papo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Continue ligado, continue aqui no Folha no Ar, ao vivo. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo